Olá, aqui é a Luana Tavares e hoje nós vamos falar de um tema que eu gosto muito, liderança feminina e como que a gente faz para ter mais mulheres nessa posição. Bom, esse é um tema que eu gosto de começar a falar contando um pouco da minha experiência, né? Minha experiência profissional e a minha experiência pessoal como mulher também dentro desse ambiente corporativo, desse ambiente de carreira. Eu comecei a trabalhar muito novinha, com 13 anos de idade e depois só a partir dos 19 anos, já estudando, né, publicidade e propaganda, foi que eu entrei realmente no mundo corporativo e comecei a trabalhar como estagiária numa organização social. Eu acho que nessa fase da minha vida eu tive muitas referências, muitas mulheres, né? As mulheres que atuavam nessa organização, as mulheres que eu via dentro de outras organizações que eram também diretoras, gerentes, coordenadoras, mulheres muito aguerridas, muito empreendedoras e muito talentosas. Então, boa parte da minha carreira, eu falo que eu tive nessa redoma, né? E nesse espaço muito privilegiado, até pelo fato de no terceiro setor nós temos muito mais mulheres atuando, né, do que homens. Isso foi para mim muito importante. E aí eu venho com o primeiro grande exemplo e a primeira grande mudança que eu acredito que a gente precisa ter, que é a partir dos exemplos, né? Muito importante que a gente tenha exemplos que ajudem as mulheres a seguirem galgando espaços onde elas quiserem dentro das suas carreiras. Então, durante essa fase, né, inicial da minha carreira corporativa, eu fui crescendo depois de estagiária, coordenadora, virei gerente até chegar a ser gerente executiva de uma organização social e a partir daí eu fui trilhando esse caminho, trabalhando dentro da gestão pública, onde vocês sabem que o ambiente é muito mais masculinizado. Eu tive bons mentores e muitas pessoas que me acompanharam a minha carreira. No CLP, por exemplo, o grande fundador, né, e criador do CLP, o Luiz Felipe Dávila, e sempre foi uma pessoa que me deu muito espaço para conduzir a organização, para tomar decisões, confiou muito no meu trabalho e isso me ajudou também a crescer bastante, mas eu fui com esse mesmo olhar, né? Depois dos exemplos, uma segunda mudança, um segundo fator que é importante é você ter mentores, né? Eu procurei, durante toda a minha carreira, colecionar mentores em todas as fases, em todas as áreas que eu pude. Em vários momentos eu tive coachings, né? E parei também para fazer reflexões de carreira, reflexões pessoais, olhar para skills, né? Competências que eu gostaria de desenvolver através do apoio desses mentores e de coaches que eu fui colecionando. Me ajudou muito também a crescer pessoalmente e profissionalmente dentro de um ambiente que traz muita pressão, que exige muita dedicação e dedicação dobrada, né, em alguns momentos, para que você consiga ter o seu lugar, né, para que você consiga de fato causar as mudanças que você quer. Eu sempre acreditei nas pessoas, sempre trabalhei muito fortemente na gestão dos meus times, valorizando o resultado, valorizando a performance, e a partir de um certo momento eu percebi o quão importante era a gente fazer de fato o chamado para as mulheres, fazer o chamado para as pessoas negras, para as pessoas em situações de maior vulnerabilidade para participarem do processo e não se enxergarem como coadjuvantes, né? Então, o terceiro aprendizado, esse terceiro fator que eu acho importante é você se ver como protagonista da sua história, protagonista da sua carreira, uma pessoa que tenha transparência e que entenda até onde você quer chegar, qual profissão você quer seguir. E a partir daí eu percebi vários vieses que existem dentro do mercado, vários vieses que existem dentro de um ambiente que normalmente traz, né, nas suas posições de liderança, homens. A primeira experiência que eu tive, que eu acho interessante compartilhar com vocês, foi assim que eu me tornei diretora executiva do CLP e fui para o Congresso pela primeira vez em 2017 para debater uma pauta, debater ali a reforma da Previdência, que era uma pauta muito complexa. E assim que eu cheguei dentro desse ambiente, eu percebi
o quão masculinizado era, né? E a ausência, depois a gente põe os números nisso, né? São apenas 15% de participação feminina no Congresso Nacional, combinando o Congresso todo, né? Câmara e Senado, a gente tem apenas 15% de participação feminina. Então, eu percebi essa diferença na primeira vez que eu estive no Congresso e ao fazer uma reunião ali com alguns parlamentares, me perguntaram, eu já havia me apresentado, entregado o meu cartão de visita e me perguntaram, mas aonde está o presidente do CLP, o presidente, né, o diretor executivo? E eu falei, não é o diretor executivo, é a diretora executiva e você pode falar comigo, né, sou eu que sou responsável pela organização. E isso foi uma entre várias outras situações que eu vivi e eu acredito que muitas mulheres vivem, né, ao não serem consideradas em situações óbvias, né, como as responsáveis ou a pessoa que está ali para de fato tomar as suas decisões. Isso, enfim, a gente não precisa aqui entrar na história, mas a gente sabe que é uma herança da nossa sociedade das mulheres não estarem nessas posições. Isso vai acumulando, né, uma série de vieses, uma série de barreiras que coíbem a mulher sequer de imaginar que ela pode estar naquele espaço. Então, essa foi uma experiência que foi bastante chocante para mim e a partir dali eu percebi o quanto era importante reivindicar por esses espaços, as mulheres realmente ocuparem essas posições para fazer com que esse ambiente não tenha mais uma sensação de estranheza, né? Não seja estranho ter uma mulher, uma jovem, uma menina, como muitos já falaram, eu já ouvi isso, uma menina atuando numa posição de liderança. A gente precisa tornar essa situação muito mais natural, né? Muito mais aceitável e natural, exatamente, dentro do nosso país, em todos os ambientes. Então aqui eu já fui dando alguns dados e eu gostaria de falar agora, depois de trazer esses 3 fatores, né? A importância dos exemplos, de você colecionar mentores e de ocupar esse espaço, né? Ocupar essa posição de fala, ocupar esses espaços de decisão. Eu queria falar um pouquinho também sobre os números, porque quando a gente fala de participação feminina em posições de liderança, existe uma diferença muito grande, né, entre os homens e as mulheres. E pelos dados que nós temos, as mulheres elas iniciam a carreira com um crescimento muito parecido com os homens. Esse gap, né, essa diferença aumenta durante as fases de maternidade, onde as mulheres normalmente saem dos seus trabalhos para a licença maternidade e metade dessas mulheres não retorna para o mercado de trabalho. Tem um estudo da FGV que mostra esses dados. As mulheres não retornam mais para o mercado de trabalho, né? Metade das mulheres não retornam. Então, isso tende a dificultar, a reduzir muito o número de mulheres que ocupam os espaços de liderança, porque elas interrompem ali um período importante das suas carreiras, um período onde há energia, há muita vitalidade para se trabalhar, né? Na sua fase de 30 a 40 anos, 25 a 40 anos, que é essa fase do período de maternidade em média no nosso país. Então é importante a gente levar em consideração esse fator para entender o porquê há essa diferença. Isso se reflete no mercado como um todo. As mulheres têm cerca de 25% de diferença salarial, né? Recebem 25% a menos do que os homens naquela mesma posição em média no nosso país, e também se reflete na gestão pública, na política. Como eu falei, somente 15% do Congresso Nacional é composto por mulheres, né? Então ainda há um espaço muito grande, ainda que nós tenhamos cotas, ainda que os partidos trabalhem para que 30% das candidaturas sejam femininas, eleger as mulheres ainda é um grande desafio. E aí vem a importância da gente ter capacitações, acelerar esse processo de entrada das mulheres na política, mas com condições de concorrer em pé de igualdade. E esse é o maior desafio, porque para concorrer em pé de igualdade com homens que já estão na política há muito tempo, as mulheres precisam de conhecimento, experiência, capacitação, mas também de recursos, né? Acesso à rede, à influência, a recursos que somente uma parcela pequena desse grupo vai ter. Então, as capacitações, esses processos de rede, de apoio para as mulheres são muito importantes. E esse canal aqui também vai dedicar um pouco mais de tempo para falar sobre esses movimentos, para trazer exemplos que já estão acelerando a participação das mulheres na liderança da política, dentro dos espaços de poder. É importante a gente dialogar sobre esse tema, pensar em iniciativas, é isso que a gente vai continuar fazendo
aqui no nosso canal, para que a gente comece a falar sobre como as mulheres conseguem causar impacto na sua atuação, tanto quanto os homens, em pé de igualdade. Um abraço e até o próximo!